Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos, aqui presente, também aquelas que nos acompanham pelas plataformas digitais da Rede Mundial de Computadores. A leitura preparatória do estudo do Evangelho da noite de hoje, o último Evangelho, o último domingo do ano de 2025, tem o título de Cada Qual e é da coleção Fonte Viva, psicografada pelo Chico Xavier, escrita pelo Espírito Emmanuel. Cada qual. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Só um pouquinho, está desligado. O quê? Aqui? Está desligado. Depois nós... Agora sim, agora sim. Então, Pronto. boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A leitura da coleção Fonte Viva, escrita pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Tem o título de Cada Qual. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar justiça e magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera do trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Que assim seja. E assim, seguindo com o nosso Evangelho, vamos fazer a nossa oração agradecendo por estarmos reunidos em nome de Jesus, agradecendo por essa oportunidade de fazer o Evangelho diário e domingo também, nos domingos, agradecendo por nós podermos estar aqui com essa chuvinha gostosa que caiu lá fora. Muito obrigada, Senhor. Que a tua paz nos envolva sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa
as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas livra de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes e a vocês que nos acompanham pelas mídias digitais. Com muita alegria em nossos corações, nós vamos nos encaminhar para fazer o evangelho, o último evangelho presencial do ano aqui do Centro Espírita Allan Kardec. E para hoje, nós vamos continuar o que já foi falado na semana passada, sobre a lei de amor, que está lá no capítulo 11, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos diz o Espírito Fênelon, na Instrução dos Espíritos, que o amor, ele é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Pois então, meus queridos irmãos, nós sabemos que Deus depositou em nós o germe do amor. E por mais miserável que seja o ser humano, mais indigno, ele não pode fazer nada para se livrar desse germe. Que um dia, de acordo com a sua evolução, ele vai conseguir amar, sim. Ele vai conseguir desenvolver todo esse sentimento que ele é divino. Amar é a coisa mais importante que tem no Evangelho de Jesus. O cuidado, a proteção, o amor, o carinho, isso aí cura todos os males, não é? Seguindo em frente aqui, nós também há um questionamento se a reencarnação, como se procede a reencarnação dentro da lei do amor. Então, está escrito que é uma bênção que Deus nos oportuniza. Por quê? Porque através da qual se reúnem inimigos do passado em uma mesma família, a fim de que mutuamente se ajustem diante da lei de amor. Meus irmãos, Jesus já dizia assim: reconciliai-vos com vossos irmãos que estão a caminho. Então, a gente sempre tem que dar uma oportunidade para o perdão das ofensas, de podermos dar uma abertura, uma chance. Isso não é fácil, queridos. Não é fácil, porque a gente tem muito egoísmo dentro da gente, muito orgulho, que nos impede de dar esse passo de evolução adiante. Mas um dia a gente vai conseguir. Então, é sempre uma oportunidade de estarmos encarnados, porque assim nós podemos fazer a prática do bem, da caridade. E a quem no passado, talvez, a gente tenha pisado na bola, a gente tenha feito algum mal, que hoje, por bênção de Deus, nós temos o véu do esquecimento e estamos aqui encarnados. Mas a gente pode reajustar a nossa rota, corrigi-la e praticar cada vez mais o bem e ir ascendendo a mundos melhores, a transformando o nosso planeta num mundo de regeneração que está precisando. Nós temos muitas coisas a fazer. Então, o caminho do bem sempre é o melhor. Seria correto dedicar amor apenas a um círculo íntimo e restrito de parentes e amigos? É claro que não, né? Mas a gente faz assim. A gente ama o marido, ama o filho, ama a casa, ama os pets, né, que nós temos. E a gente se esquece de amar profundamente como Jesus amou, né? Que ele veio nos ensinar, que ele nos trouxe a esse mundo, né? Porque ele não precisava vir aqui. Ele veio como enviado de Deus. Deus o enviou para nos ajudar, para iluminar a nossa caminhada. Iluminar de uma forma assim, trazendo o amor
como uma fonte principal para nos curar, para nos elevar. E a gente é muito grato por isso, tem muita gratidão por estarmos aqui reencarnados. Então, nós precisamos ter a oportunidade e fazer-se presença, ser presente, não fazer de conta, sabe? Não estar assim com sutilezas, né? Que não vão ser profundas, mas que toquem o coração das pessoas de uma forma que elas possam ser cada vez mais presentes na vida, né? Porque isso é o que realmente importa para as pessoas. Tem outro item aqui. Quando Jesus diz que a gente tem que amar a todos, é porque Jesus proclamou, né, o amai-vos a vosso próximo como a vós mesmos. Mas ele não estabeleceu limite para esse amor. E ao contrário, né, ele vê assim o amor, né, ele nos inspira reconhecermos a humanidade inteira nesse amor, né, desejar bem para todos, né. Qual seria, então, o efeito dessa lei de amor para o homem, né? Uma das consequências seria o melhoramento da raça humana e felicidade já durante essa nossa vida mesmo aqui no planeta e após ela. Os irmãos que têm mais dificuldades, os espíritos mais rebeldes, eles devem se ajustar a essa lei, talvez no momento adequado à evolução moral que eles têm, porque talvez eles sejam retardatários, eles mesmos retardam o seu progresso espiritual, e a gente sabe, né, que nós temos que seguir em frente, cada um no seu momento. O endurecimento do coração do homem constitui obstáculo à implementação da lei de amor na Terra? Não. Não, porque esse endurecimento é temporário. Qual ser que não quer aprender a amar, a ter um coração humano bondoso, que é tocado pelo desejo de vivenciar cada vez mais a caridade, a humildade, a paciência e todas as demais virtudes que esse amor nos inspira? Jesus nos deixou o legado das bem-aventuranças, que é para nós nos apropriarmos dela e seguirmos em frente, praticando-as. Mas a prática é algo que merece boa vontade. A gente tem que ter boa vontade para praticar, perseverança, e por aí vai. Sendo o nosso planeta um mundo de provas e expiações, quando existir amor, ela será purificada por esse fogo sagrado, e então a gente verá em todo o planeta, não é, as virtudes que são as filhas do amor, essas que eu falei. E o que nós devemos fazer para nos ajustar à lei de amor? Como primeiro passo, então, nós devemos tolerar os que convivem conosco. Porque isso aí não é muito fácil. A gente convive com os nossos próximos dentro do nosso lar e existem muitas arestas que a gente precisa aparar. E é por isso que a gente está naquela família, né? Para crescermos junto, para aprendermos junto com o erro e o crescimento de todos os envolvidos. Buscando perdoar quem nos ofende sempre, auxiliando o próximo e, na medida de nossas possibilidades, atendendo fielmente o chamamento de Jesus contido nos amai-vos uns aos outros. Também nesse item, assim, o que a gente pode dizer que fazer para nos ajustarmos a essa lei de amor seria que sermos mais indulgentes numa era que a gente está vivendo atualmente de cancelamentos e de julgamentos nas redes sociais. Aplicar a lei de amor significa não expor o erro alheio e buscar compreender as limitações do próximo antes de os criticar. Benevolência no trânsito também e no trabalho. Pequenos atos de paciência e cortesia são manifestações da lei de amor que desarmam qualquer conflito.
o Espiritismo aponta o egoísmo como a chaga da sociedade. Então, contribuirmos através da lei de amor significa transitar entre o eu, pessoal, o meu eu, para o nós, o coletivo. Solidariedade sendo mais ativa, apoiar as causas sociais, não apenas com dinheiro, mas principalmente com o tempo e a atenção. E pensar também no impacto, né, das nossas escolhas para o meio ambiente e na vida das gerações futuras. Isso seria um ato de amor coletivo. Então, gente, já quase está esgotando meu tempo, se eu não falar demais. Eu queria fazer um agradecimento a todos que estiveram conosco este ano no nosso querido Evangelho. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um ano maravilhoso e com certeza 2026 nos trará muitas bênçãos com Jesus. Um ótimo fim de semana a todos e fiquem em paz, que assim seja. E assim, se encaminhando para o nosso final do nosso Evangelho, vamos fazer a nossa oração. A nossa oração. No começo nós pedimos, nos agradecemos, agora nós vamos pedir. Pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade bondosa, que ampare sempre este grupo de oração, que 2025 estivemos juntos e que 2026 estaremos novamente prontos para fazer o nosso evangelho, a nossa caridade. Essa caridade mais é para nós do que para os nossos amigos, para os nossos, para as pessoas que conhecemos, para as pessoas que fizemos oração. Então, agradecidos que somos por tudo, por esse ano maravilhoso que tivemos, vamos fazer a nossa oração de encerramento, pedindo ao nosso Mestre que abençoe sempre a todos nós, o nosso grupo e as nossas famílias, levando paz, saúde, energia. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ampare sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e por caridade, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. E assim, pedindo para todos aqueles nossos amigos da espiritualidade bondosa que estão em nossas casas, que se dirijam ao Centro Espírita Allan Kardec, que aqui serão bem recebidos. E também agradecendo o nosso ano de 2025 e pedindo pelo ano de 2026, oferecendo esse nosso ano à espiritualidade bondosa e a Deus. Muito obrigada por tudo. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre em nossos lares, nos protegendo e nos amparando. Que assim seja.